Ela foi expulsa de casa pelo marido que a traía, perdeu tudo e virou faxineira, até que voltou como CEO milionária e fez ele implorar de joelhos. Verônica Santos estava parada na porta do escritório de advocacia do marido, segurando na mão o celular que tinha acabado de fotografar a cena mais dolorosa da sua vida. Ricardo estava com Maria, a estagiária de 23 anos, beijando ela por cima da mesa de mogno que Verônica tinha ajudado a comprar 3 anos atrás. Eles não tinham percebido que ela estava ali. Ricardo estava tão concentrado nas mãos da menina que nem ouviu a porta se abrir. Maria estava rindo daquele jeito que Verônica conhecia bem, o mesmo riso que ela usava quando queria alguma coisa do chefe. Interessante, Verônica disse, a voz cortando o ar como gelo. Os dois se separaram como se tivessem levado um choque. Ricardo ficou vermelho, ajeitando a gravata com as mãos trêmulas. Maria pelo menos teve a decência de abaixar a cabeça fingindo vergonha. Verônica, eu posso explicar... Ricardo começou, mas ela levantou a mão. Explicar o quê? Que você está traindo sua esposa de 7 anos com uma menina que tem idade para ser sua filha? Ricardo se endireitou e Verônica viu algo mudando na expressão dele. A vergonha estava sumindo, dando lugar para algo que ela nunca tinha visto antes. Frieza calculada. Verônica, senta aí. Vamos conversar como adultos. Ela não se moveu. Conversar sobre o quê, Ricardo? Sobre como você está destruindo nosso casamento? Nosso casamento já estava morto há muito tempo. As palavras saíram da boca dele sem emoção nenhuma. Você sabe disso. Verônica sentiu como se tivesse levado um tapa. 7 anos de casamento. 7 anos construindo uma vida juntos. E ele falava como se fosse algo descartável. Morto como, Ricardo? Porque eu trabalhei feito uma louca para construir essa empresa com você. Porque eu abri mão da minha carreira para te apoiar. E eu sou grato por isso. Ricardo estava caminhando ao redor da mesa agora, as mãos cruzadas nas costas como se estivesse numa reunião de negócios. Mas as coisas mudaram, Verônica. Eu mudei. Maria continuava quieta no canto. Mas Verônica podia ver nos olhos dela uma satisfação mal disfarçada. A menina estava gostando daquilo. Estava gostando de ver a esposa sendo destruída pelo marido que ela tinha conquistado. O que você está querendo dizer? Verônica perguntou, embora no fundo já soubesse a resposta. Estou dizendo que quero o divórcio e quero que você saia da empresa. As palavras caíram como bombas no silêncio do escritório. Verônica sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés dela. Sair da empresa? Ricardo, eu ajudei a construir essa empresa. Metade de tudo que temos é meu por direito. Ricardo sorriu, mas foi um sorriso cruel, sem calor. Na verdade, não é não. Você nunca assinou como sócia oficial. Tecnicamente, você sempre foi apenas uma funcionária. Uma funcionária muito bem paga, mas funcionária. Verônica ficou sem ar. Era verdade. Ela tinha sido tão apaixonada, tão confiante no marido, que nunca se preocupou com papelada. Ricardo sempre dizia que entre eles não precisava dessas formalidades. Você planejou isso? Não era uma pergunta. Eu me protegi, Ricardo respondeu, como qualquer empresário inteligente faria. Maria finalmente falou, a voz doce, mas cheia de veneno. Verônica, talvez seja melhor você aceitar a situação. Ricardo já tomou a decisão dele. Verônica se virou para ela, os olhos brilhando de raiva. Você fica calada, sua interesseira. Você nem sabe com quem está se metendo. Eu sei exatamente com quem estou me metendo, Maria respondeu se levantando e caminhando até Ricardo. Estou me metendo com um homem bem-sucedido, ambicioso, que sabe o que quer da vida. Ela colocou a mão no peito de Ricardo, numa demonstração possessiva que fez o estômago de Verônica revirar. E o que ele quer, Maria continuou, é uma mulher jovem, bonita, que o apoie de verdade. Não uma mulher amarga que só sabe reclamar. Reclamar? Verônica riu, mas foi um riso sem humor. Eu trabalhei 80 horas por semana para construir essa empresa. Eu abri mão de ter filhos porque você disse que ainda não era hora. Eu abri mão de tudo por você, Ricardo. E eu nunca pedi para você fazer isso. Ricardo disse, a frieza na voz cortando como uma faca. Essas foram suas escolhas, Verônica. Suas decisões ruins. A crueldade das palavras deixou Verônica sem fala por alguns segundos. Ela estava olhando para um homem que não reconhecia.
um estranho com o rosto do marido que um dia a amou. Você tem 1 hora para limpar sua mesa e sair do prédio. Ricardo continuou voltando para a cadeira dele como se estivesse dispensando uma funcionária qualquer. O segurança vai acompanhar você. 1 hora? Verônica repetiu incrédula. É tempo suficiente. Você não tem muita coisa aqui mesmo. Maria se sentou na beirada da mesa, balançando as pernas como uma criança satisfeita. Ah, e Verônica, você pode deixar as chaves do carro. O BMW está no nome da empresa. Verônica sentiu uma onda de raiva tão intensa que por um momento achou que ia desmaiar. Vocês dois são patéticos. Patéticos e covardes. Não somos covardes, Ricardo disse se levantando novamente. Somos práticos. E você vai descobrir que no mundo real, Verônica, ser prática é tudo. A porta do escritório se abriu e 3 funcionários entraram. O segurança, a secretária de Ricardo e o contador da empresa. Todos evitaram olhar diretamente para Verônica, mas ela podia ver a curiosidade nos olhos deles. Pessoal, Ricardo anunciou com a voz alta. Verônica não faz mais parte da nossa equipe. Por favor, acompanhem ela para recolher seus pertences pessoais. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. A secretária, Dona Carmen, trabalhava ali há 5 anos e conhecia bem Verônica. Ela parecia genuinamente chocada. Senhor Ricardo, Carmen começou. Mas a senhora Verônica... A senhora Verônica não é mais problema nosso, Maria interrompeu, enfatizando o tratamento formal com desdém. Ela é só mais uma ex-funcionária agora. Verônica olhou ao redor do escritório que tinha ajudado a decorar, para os funcionários que tinha contratado pessoalmente, para o homem com quem tinha compartilhado a cama por 7 anos. Tudo parecia surreal, como se ela estivesse assistindo a vida de outra pessoa desmoronar. Tudo bem, ela disse finalmente, a voz estranhamente calma. Vou pegar minhas coisas. Ela caminhou até a mesa que usava no escritório, uma mesa menor no canto da sala, e começou a recolher seus pertences. Não eram muitos, alguns livros, uma caneca, uma foto dos pais que tinha perdido anos atrás. O segurança a seguiu, como se ela fosse uma criminosa. Carmen estava claramente desconfortável com a situação toda, mas não disse nada. Ah, Verônica, Ricardo chamou quando ela estava quase terminando. As chaves de casa também. O apartamento está no nome da empresa. Verônica parou de mexer nas gavetas. O apartamento? É uma propriedade corporativa. Sempre foi. Você sabe disso. Ela não sabia. Ou melhor, tinha escolhido não pensar sobre isso. Ricardo sempre cuidava da parte financeira e legal de tudo. Ela tinha confiado nele completamente. E onde eu vou morar? Ricardo deu de ombros. Isso não é mais problema meu. Maria riu baixinho, como se estivesse assistindo a uma comédia. Tenho certeza de que você vai dar um jeito, Verônica. Mulheres da sua idade são muito resilientes. A forma como ela disse, da sua idade, foi como uma facada. Verônica tinha 32 anos, apenas 9 anos mais velha que Maria. Mas a menina falava como se ela fosse uma velha decadente. Verônica terminou de guardar as coisas na caixa de papelão que Carmen tinha trazido e se virou para encarar Ricardo uma última vez. Você vai se arrepender disso, ela disse, a voz baixa, mas firme. Ricardo riu. Arrepender? Verônica, eu nunca me senti tão livre na minha vida. Nem eu, Maria acrescentou, se aninhando no braço de Ricardo como uma gata satisfeita. Verônica assentiu lentamente. Perfeito. Então vocês dois merecem um ao outro. Ela pegou a caixa e caminhou em direção à porta, a cabeça erguida apesar da humilhação. Quando chegou na porta, se virou uma última vez. Ricardo, você construiu essa empresa em cima das minhas ideias, do meu trabalho, da minha dedicação. E eu deixei você fazer isso porque te amava. Mas amor não é estupidez para sempre. Está me ameaçando? Ricardo perguntou, mas havia uma nota de incerteza na voz dele. Não estou ameaçando ninguém. Estou apenas dizendo que você não me conhece tão bem quanto pensa. Com isso, Verônica saiu do escritório, carregando a caixa com os restos da vida que tinha construído. No elevador, sozinha, ela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Mas junto com a dor, algo mais estava crescendo dentro dela. Algo quente e poderoso que ela não sentia há anos. Raiva pura.
Ricardo e Maria tinham acabado de despertar um lado de Verônica que eles não faziam ideia que existia. E eles iam descobrir que a mulher que tinham humilhado não era a mesma que ia se levantar das cinzas. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, Verônica não era mais a esposa submissa que tinha subido 20 minutos antes. Ela era uma mulher com uma missão. E essa missão era mostrar para Ricardo e Maria que tinham mexido com a pessoa errada. 3 semanas depois, Verônica estava de joelhos no chão frio de um banheiro comercial, esfregando o vaso sanitário com uma escova velha. O cheiro de desinfetante queimava suas narinas, e suas mãos, que um dia digitaram contratos milionários, agora estavam vermelhas e ásperas de tanto produto de limpeza. A pensão onde ela morava ficava num bairro que ela nem conhecia antes da separação. 15 metros quadrados, uma cama de solteiro, um guarda-roupa que não fechava direito e um banheiro compartilhado no corredor. O aluguel era barato, mas mesmo assim consumia quase metade do que ela ganhava trabalhando como faxineira. "Verônica, o banheiro do 2º andar está uma nojeira!" gritou seu Mário, o dono da empresa de limpeza. Era um homem baixo e barrigudo que tratava os funcionários como se fossem lixo. "E para de enrolar aí embaixo!" Ela respirou fundo e terminou de limpar o vaso. Nos últimos meses, tinha aprendido a engolir o orgulho de formas que nunca imaginou serem possíveis. Mas cada humilhação era combustível para o fogo que queimava dentro dela. À noite, depois de um dia inteiro limpando escritórios, Verônica voltava para seu cubículo e ligava o notebook velho que tinha encontrado no lixo de um dos prédios onde trabalhava. Era um equipamento de 10 anos atrás, lento, mas funcionava. Ela tinha começado a estudar programação através de cursos gratuitos na internet. Durante a faculdade, tinha feito algumas matérias de informática, mas nunca levou a sério. Agora, era sua única esperança de sair daquele buraco. Python, JavaScript, HTML. Ela murmurava para si mesma, digitando códigos até de madrugada. Seus dedos doíam, seus olhos ardiam, mas ela não parava. No prédio onde fazia faxina nas terças e quintas, Verônica tinha descoberto que uma das empresas estava procurando freelancers para pequenos projetos de desenvolvimento web. Ela ouviu a conversa por acaso enquanto limpava as mesas. "A gente precisa de alguém barato para fazer um site simples", disse um dos funcionários. "Nada muito complexo, só uns layouts básicos." Verônica anotou mentalmente o nome da empresa: Tech Solutions. Naquela noite, ela pesquisou tudo sobre eles na internet e descobriu que eram uma startup pequena, sempre apertada de dinheiro, sempre procurando formas de economizar. Na sexta-feira, ela juntou coragem para se aproximar do gerente da Tech Solutions. "Com licença", ela disse, ainda usando o uniforme de faxineira. "Ouvi vocês comentando sobre precisar de desenvolvedor freelancer." O homem a olhou de cima a baixo, claramente surpreso. Você entende de programação?" "Entendo sim. Posso fazer um site de demonstração para vocês, sem cobrar nada. Se gostarem, aí conversamos sobre preço." O gerente riu, mas não foi um riso maldoso. "Olha, não tenho nada a perder. Se você conseguir fazer alguma coisa decente, a gente pode conversar." Verônica passou o fim de semana inteiro trabalhando. Criou um site simples, mas elegante para a empresa, com todas as funcionalidades que eles precisavam. Usou tudo o que tinha aprendido nos últimos meses, e quando terminou, ela mesma ficou surpresa com o resultado. Na segunda-feira, ela mostrou o trabalho para o gerente. Ele ficou em silêncio por uns 5 minutos, clicando em todas as páginas, testando todas as funções. "Caramba!" ele disse finalmente. "Isso aqui está melhor que muito site que a gente paga uma fortuna para fazer." "Gostaram?" "Gostei muito. Quanto você cobra?" Verônica fez um cálculo rápido na cabeça. Ela ganhava R$ 400 por semana como faxineira. Se conseguisse cobrar R$ 300 por um site que ela fazia em 2 dias... R$ 300, ela disse, tentando soar confiante. O gerente riu novamente. 300? Mulher, o último cara que fez um site pra gente cobrou 2.000. Fechado. Nos meses seguintes, Verônica desenvolveu uma rotina dupla. Durante o dia, limpava escritórios e engolia humilhações. À noite e nos fins de semana, programava como uma louca.
O dinheiro dos freelances começou a entrar, devagar no início, mas depois de forma constante. Ela economizou cada centavo. Continuou morando na pensão, continuou comendo macarrão instantâneo, continuou usando as mesmas roupas. Toda a renda extra ia para uma conta poupança que ela abriu em um banco diferente do que usava com Ricardo. 6 meses depois de ser expulsa da empresa do ex-marido, Verônica tinha juntado R$10.000. Não era muito, mas era um começo. Era o suficiente para dar o próximo passo. Ela criou uma empresa individual e começou a procurar clientes maiores. Sua reputação como desenvolvedora barata, mas competente estava se espalhando, e logo ela tinha mais trabalho do que conseguia fazer sozinha. Foi quando decidiu dar o salto. Usando as economias como capital inicial, ela alugou uma sala pequena num prédio comercial e contratou 2 desenvolvedores júnior. A agência VS Desenvolvimento estava oficialmente aberta. O nome não era por acaso. VS eram suas iniciais, mas também significava Versus. Versus, o destino que Ricardo e Maria tinham planejado para ela. Os primeiros meses foram difíceis. Ela trabalhava 18 horas por dia, cuidando de clientes, gerenciando projetos, ainda fazendo parte da programação ela mesma. Mas a empresa crescia. Em menos de um ano, a agência VS tinha 15 funcionários e clientes em 3 estados. Verônica tinha se especializado em soluções digitais para pequenas e médias empresas. Exatamente o nicho que as grandes empresas de tecnologia ignoravam. Mas ela não parou por aí. Com os lucros da agência, começou a investir em outras áreas. Comprou ações de startups promissoras, investiu em fundos imobiliários, diversificou o portfólio de forma inteligente. 2 anos depois de ter sido humilhada no escritório de Ricardo, Verônica era dona de uma empresa de tecnologia avaliada em R$5 milhões. Ela morava numa cobertura no centro da cidade, dirigia um Audi, usava roupas de grife. Mas o mais importante, ela nunca tinha esquecido a promessa que fez para si mesma naquele elevador. Uma tarde de quinta-feira, Verônica estava em sua sala no 30º andar do prédio corporativo, onde agora funcionava a sede da VS Tech. A empresa tinha crescido e mudado de nome, quando sua assistente entrou com uma expressão estranha. Verônica, tem uma informação aqui que pode interessar você. Que informação? Sobre a Santos em Associados. Verônica parou de digitar e olhou para a assistente. Santos em Associados era o nome da empresa de Ricardo, a empresa que ela tinha ajudado a construir e da qual tinha sido expulsa como uma criminosa. O que tem? Eles estão com sérios problemas financeiros. Perderam 3 clientes grandes no último mês. Estão procurando investidores desesperadamente. Verônica se recostou na cadeira e sorriu. O primeiro sorriso genuíno que dava em meses. Interessante. Muito interessante. Ela pegou o telefone e discou um número. Alô, quero falar com o Departamento de Investigações Comerciais. Preciso de um relatório completo sobre uma empresa. Santos em Associados. Quero saber tudo. Situação financeira, dívidas, contratos, clientes. Tudo. Quando desligou o telefone, Verônica estava sorrindo como um predador que acabou de avistar sua presa. Ricardo e Maria tinham brincado com fogo. Agora iam descobrir o que acontece quando você queima uma mulher que tem a inteligência para renascer das próprias cinzas. O relatório que chegou na mesa de Verônica 3 dias depois era ainda melhor do que ela esperava. Santos em Associados estava à beira da falência. Ricardo tinha perdido os 3 maiores clientes em 6 meses. Todos por incompetência gerencial. As contas estavam no vermelho, os funcionários há 2 meses sem receber salário integral e o pior, eles deviam impostos para a Receita Federal. Verônica leu cada página do documento com a satisfação de quem vê um plano se encaixando perfeitamente. Ricardo sempre foi bom em vender ideias, mas terrível em executar. Quando ela estava na empresa, era ela quem organizava tudo, quem garantia que os projetos fossem entregues, quem mantinha os clientes satisfeitos. Sem ela, a empresa tinha desmoronado como um castelo de cartas. Senhora Santos, sua assistente entrou na sala. O senhor Ricardo Monteiro está no telefone. Diz que é urgente. Verônica sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez em 3 anos que Ricardo tentava contato direto com ela. Ela respirou fundo e pegou o telefone. Alô, Verônica? A voz de Ricardo estava diferente. Cansada, desesperada.
Verônica, preciso falar com você. Estou ouvindo. Não pelo telefone. Pessoalmente. É sobre a empresa. Preciso da sua ajuda. Verônica quase riu alto. Minha ajuda? Ricardo, você não me expulsou da sua empresa há 3 anos? Não disse que eu não era sócia de nada? Verônica, por favor. A situação está complicada. Muito complicada. Você sempre foi boa com números, com organização, e você sempre foi bom em me subestimar. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Você tem razão, Ricardo disse finalmente. Eu tratei você mal. Muito mal. Mas agora preciso da sua experiência. Posso pagar consultoria? Podemos negociar uma sociedade? Sociedade? Verônica repetiu, fingindo considerar a proposta. Interessante. Onde você quer se encontrar? No escritório? Não. Terreno neutro. Café Central, amanhã às 14h. Combinado. Verônica, obrigado. Ela desligou o telefone e ficou olhando para a cidade lá embaixo através da janela do seu escritório. Ricardo estava desesperado o suficiente para engolir o orgulho e procurá-la. Perfeito. No dia seguinte, Verônica chegou ao Café Central 10 minutos atrasada, propositalmente. Ela estava vestindo um terno azul marinho Armani, sapatos Louboutin e uma bolsa Hermès, que custava mais que o salário anual da maioria das pessoas. Ricardo estava sentado numa mesa no fundo, mexendo nervosamente no celular. Quando a viu, ele se levantou rapidamente. Verônica notou que ele estava mais magro, com olheiras profundas, a barba mal feita. O homem confiante e arrogante que a tinha humilhado não existia mais. Verônica, você está ótima. Obrigada. Ela se sentou sem cerimônia. Vamos direto ao assunto. Qual é exatamente sua situação? Ricardo hesitou antes de responder. A empresa está passando por algumas dificuldades financeiras temporárias. Ricardo. Verônica o interrompeu com a voz firme. Eu sei exatamente qual é sua situação. Vocês estão à beira da falência. Devem impostos. Estão com funcionários atrasados. Perderam os principais clientes. Não me venha com conversa fiada. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Como eu sei? Porque eu não sou mais aquela mulher ingênua que você conseguia enganar com facilidade. Agora, me diga a verdade. O que você quer de mim? Ricardo respirou fundo. Preciso de um investidor. Alguém que entenda do negócio, que possa nos ajudar a reorganizar tudo. Em troca, ofereço 40% da empresa. Verônica quase riu. 40% de uma empresa falida não vale nem o papel onde está escrito o contrato. A empresa não está falida. Só precisamos de capital de giro. E cadê a Maria nessa história toda? Ricardo baixou os olhos. Maria não está mais conosco. Não está mais? O que aconteceu com o grande amor da vida de vocês? Ela saiu quando os problemas começaram. Disse que não estava preparada para lidar com dificuldades financeiras. Verônica sorriu. Que surpresa! Uma interesseira abandonou o navio quando a grana acabou. Verônica, por favor. Eu sei que tratei você mal. Sei que fui um idiota. Mas a empresa que nós dois construímos, a empresa que eu construí, Verônica o corrigiu. Você apenas colocou o nome. Você tem razão. A empresa que você construiu está em risco. Não pelos funcionários, não pelos clientes que ficaram, mas por causa das minhas decisões ruins. E você acha que eu deveria salvar sua empresa por quê? Por nostalgia? Por pena? Ricardo a olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que ela chegou. Porque você é uma empresária inteligente, e empresários inteligentes reconhecem oportunidades. Que oportunidade? A carteira de clientes que restou ainda é valiosa. A estrutura da empresa é sólida. Com o investimento certo e a gestão adequada, dá para virar o jogo em 6 meses. Verônica fingiu considerar a proposta, mexendo o café que nem tinha tocado. Na verdade, ela já sabia exatamente o que ia fazer. Tinha pensado em cada detalhe durante a noite anterior. Tenho uma contraproposta, ela disse finalmente. Qual? Eu não quero ser sócia da sua empresa, Ricardo. Quero comprar ela inteira. O rosto de Ricardo empalideceu. Comprar? Por um valor justo, é claro. Baseado na situação financeira real. Digamos, R$500 mil. 500 mil? Verônica, a empresa vale muito mais que isso. Vale. Baseado em quê? Nas dívidas.
Nos funcionários descontentes? Nos clientes que fugiram? Ricardo ficou em silêncio, claramente fazendo cálculos mentais. Pense bem, Verônica continuou. Com 500 mil você quite todas as dívidas, paga o que deve para os funcionários e ainda sobra alguma coisa para você recomeçar. Sem essa quantia, você vai perder tudo mesmo, só que sem receber nada em troca. Eu preciso pensar. Tem 24 horas. Amanhã mesmo horário, mesmo lugar. E Ricardo? Ela se levantou e pegou a bolsa. Não me faça perder tempo. Tenho outros investimentos para cuidar. Ela saiu do café deixando Ricardo sozinho com seus problemas. No elevador do prédio onde ficava seu escritório, Verônica ligou para sua advogada. Doutora Paula, preciso de um contrato de compra e venda de empresa. Tenho 24 horas para finalizar tudo. No dia seguinte, Ricardo chegou ao café com uma pasta debaixo do braço e a expressão de um homem derrotado. Aceito, ele disse antes mesmo de se sentar. Ótimo. Trouxe os documentos? Ricardo assentiu e entregou a pasta. Está tudo aí. Documentos da empresa, relação de dívidas, contratos com clientes, folha de pagamento. Verônica folheou os documentos rapidamente. Era pior do que ela imaginava, o que era perfeito para seus planos. Muito bem. Minha advogada vai revisar tudo hoje à tarde. Se estiver tudo correto, transferimos o dinheiro amanhã e assinamos a escritura. Verônica, Ricardo hesitou. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você está fazendo isso? Depois de tudo que aconteceu, por que você quer comprar justamente a empresa de onde você saiu? Verônica sorriu, mas foi um sorriso que não chegou aos olhos. Digamos que é uma questão sentimental. Afinal, eu realmente ajudei a construir essa empresa. 2 dias depois, Verônica Santos era oficialmente a nova proprietária da Santos em Associados. A primeira coisa que fez foi chamar todos os funcionários para uma reunião. Pessoal, ela disse de pé na frente da sala de conferências. Eu sou Verônica Santos, nova dona desta empresa. Sei que vocês passaram por momentos difíceis nos últimos meses, mas isso vai mudar a partir de agora. Dona Carmen, a secretária que trabalhava lá há anos, levantou a mão timidamente. Senhora Verônica, a senhora não é a mesma Verônica que trabalhava aqui antes? Sou sim, Carmen, e você vai ver que muita coisa vai ser diferente agora. Verônica passou as semanas seguintes reorganizando completamente a empresa. Quitou todas as dívidas, regularizou a situação dos funcionários, investiu em novos equipamentos e tecnologia. Mas mais importante, implementou as ideias que tinha tido anos atrás e que Ricardo sempre rejeitava. Em 3 meses, a empresa estava dando lucro novamente. Em 6 meses, tinha recuperado 2 dos 3 grandes clientes que havia perdido. Em 1 ano, estava faturando o dobro do que faturava na época em que Ricardo era o dono. Verônica não mudou o nome da empresa propositalmente. Queria que Ricardo visse, toda vez que passasse na frente do prédio, o nome Santos em Associados brilhando na fachada. Queria que ele soubesse quem realmente merecia estar no comando. Certa tarde, ela estava em seu novo escritório. O mesmo escritório onde tinha sido humilhada 3 anos antes, quando Carmen bateu na porta. Senhora Verônica, tem uma pessoa aqui querendo falar com a senhora. Diz que é urgente. Quem é? Maria. A Maria que trabalhava aqui antes. Verônica sorriu. Mande ela entrar. Maria entrou no escritório claramente nervosa. Ela estava bem vestida, mas Verônica notou que a bolsa era uma imitação barata e os sapatos estavam gastos. Verônica, Maria começou tentando soar confiante. Ouvi dizer que você comprou a empresa. Comprei sim. E agora? Bem, eu estava pensando... Sei que houve alguns mal-entendidos no passado, mas eu gostaria de voltar a trabalhar aqui. Tenho experiência, conheço os clientes. Verônica se recostou na cadeira, observando Maria com interesse. Experiência em que exatamente? Em roubar marido das outras? Em abandonar o navio quando a situação fica difícil? O rosto de Maria ficou vermelho. Isso não é justo. O que aconteceu entre mim e Ricardo foi você sendo uma oportunista interesseira. E agora que Ricardo está sem dinheiro, você vem atrás de mim procurando emprego. Verônica, eu preciso trabalhar. A situação está complicada para todo mundo. Para todo mundo não, Maria. Para algumas pessoas a situação está ótima.
Verônica se levantou e caminhou até a janela, dando as costas para Maria. Lá embaixo, a cidade fervilhava de atividade, pessoas lutando por seus sonhos, construindo suas vidas. Sabe qual é a diferença entre nós duas, Maria? Verônica disse sem se virar. Você sempre procurou o caminho mais fácil. Conquistar um homem casado bem-sucedido parecia mais simples que construir uma carreira própria. Eu tive que aprender a fazer as coisas do jeito difícil. Verônica, por favor. E agora você quer que eu te dê um emprego? Que eu te ajude depois de você ter tentado destruir minha vida? Maria ficou em silêncio por alguns segundos. Eu sei que cometi erros, mas todo mundo merece uma segunda chance. Verônica se virou lentamente para encarar Maria. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Todo mundo merece uma segunda chance. O rosto de Maria se iluminou com esperança. Mas, Verônica continuou, algumas pessoas têm que ganhar essa segunda chance. E você ainda não ganhou a sua. A esperança no rosto de Maria se transformou em desespero. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que não vou contratar você. Não hoje, não amanhã, não nunca. Porque pessoas como você não mudam, Maria. Pessoas como você apenas procuram a próxima oportunidade de tirar vantagem. Maria ficou parada por um momento, claramente processando a rejeição. Então, como se uma máscara tivesse caído, sua expressão mudou completamente. Você acha que é melhor que todo mundo agora, não é? Ela disse, a voz cheia de veneno. Só porque tem dinheiro, acha que pode humilhar as pessoas. Não, Verônica respondeu calmamente. Eu não acho que sou melhor que todo mundo, mas sei que sou melhor que você. Ricardo tinha razão sobre você. Você é uma mulher amarga, rancorosa. Carmen! Verônica chamou sem tirar os olhos de Maria. Por favor, acompanhe a visitante até a saída e certifique-se de que ela não volte. Carmen apareceu na porta quase imediatamente, como se estivesse esperando do lado de fora. Com licença, moça, Carmen disse para Maria. Vamos ter que pedir para a senhora se retirar. Maria olhou para Verônica com ódio puro nos olhos. Isso não vai ficar assim. Claro que vai, Verônica respondeu. Porque você não tem poder nenhum para fazer diferente. Depois que Maria saiu, Verônica ficou sozinha em seu escritório, olhando para a cadeira onde a ex-rival tinha se sentado. Não sentia raiva, não sentia satisfação. Sentia apenas uma sensação de justiça cumprida. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Verônica Santos. Senhora Santos, era a voz de um dos seus gerentes. Acabei de receber uma proposta interessante. Uma empresa de investimentos quer comprar nossa carteira de clientes. Estão oferecendo 3 milhões. Verônica sorriu. 3 anos atrás, ela não valia nem os 500 mil que tinha pago pela empresa de Ricardo. Agora, só a carteira de clientes valia 6 vezes mais. Recuse a proposta, ela disse. Não estamos vendendo nada, estamos comprando. Era a hora do próximo passo do seu plano. Ricardo e Maria ainda não tinham visto nada. 2 anos depois de comprar a Santos em Associados, Verônica estava sentada na cobertura do seu apartamento, tomando vinho e lendo um relatório que tinha acabado de chegar. O relatório sobre a situação financeira atual de Ricardo Monteiro era ainda mais satisfatório que ela esperava. Depois de vender a empresa para ela, Ricardo tinha tentado começar um novo negócio. Usou o dinheiro da venda para abrir uma consultoria empresarial, mas sem Verônica para organizar as coisas e sem Maria para atrair clientes com charme falso, o negócio havia fracassado miseravelmente. Agora Ricardo estava endividado novamente, morando num apartamento alugado em um bairro de classe média baixa, dirigindo um carro usado e trabalhando como consultor freelancer para empresas pequenas. A queda tinha sido completa. Maria, por sua vez, tinha tentado uma carreira de influenciadora digital, mas descobriu que ser bonita não era suficiente para construir uma audiência engajada. Suas tentativas de virar modelo também fracassaram, e agora ela estava trabalhando como vendedora numa loja de departamentos. Verônica fechou o relatório e sorriu. Era quase hora do ato final. Sua assistente apareceu na varanda da cobertura. Verônica, o investigador particular está no telefone. Diz que tem informações importantes. Passe para mim. Senhora Santos, a voz do investigador era animada. Tenho novidades sobre o Ricardo Monteiro. Ele está procurando desesperadamente investidores para um novo projeto. Aparentemente, desenvolveu uma ideia para um aplicativo. Que tipo de aplicativo?
Gestão empresarial. Ironicamente, é baseado em todas as práticas organizacionais que a senhora implementou na Santos em Associados. Verônica riu alto. Ele está tentando vender como novidade as ideias que roubou de mim? Exatamente. E pelo que descobri, está marcando reuniões com vários investidores esta semana. Parece que conseguiu agendar uma apresentação importante para sexta-feira. Com quem? Uma empresa de investimentos chamada VS Capital. O sorriso de Verônica ficou ainda maior. VS Capital era uma das empresas que ela havia criado no último ano, usando um nome fantasia e estrutura legal complexa para manter sua identidade oculta. Era através da VS Capital que ela fazia seus investimentos mais estratégicos. Perfeito. Confirme a reunião e certifique-se de que Ricardo não descubra quem é realmente o dono da VS Capital. Vai pessoalmente? Claro que vou. Não perderia esse espetáculo por nada no mundo. Na sexta-feira, Verônica estava no escritório da VS Capital, no 40º andar de um prédio comercial de luxo. Ela havia contratado atores para fazer o papel de executivos da empresa e instruído todos sobre como conduzir a reunião. Às 14h em ponto, Ricardo chegou acompanhado de Maria. Verônica observou pela câmera de segurança enquanto eles esperavam na recepção. Ricardo estava usando um terno que tinha visto dias melhores, nervoso, mexendo constantemente nos papéis que trazia numa pasta velha. Maria usava um vestido vermelho apertado e salto alto, claramente tentando impressionar com sensualidade, já que não tinha mais o status social de antes. Senhora Santos, o ator que fazia o papel de recepcionista, disse pelo interfone. Os convidados chegaram. Mande eles subirem. Verônica se posicionou de costas para a porta, olhando pela janela panorâmica que dava vista para toda a cidade. Quando ouviu a porta se abrir, não se virou imediatamente. Senhor Monteiro, disse o ator que interpretava o CEO da VS Capital. Seja bem-vindo. Esta é nossa diretora de investimentos, V. Santos. Verônica se virou lentamente, um sorriso enigmático no rosto. O efeito foi instantâneo e devastador. Ricardo ficou branco como papel. A pasta escorregou das mãos dele e os documentos se espalharam pelo chão. Maria deu um passo para trás, tropeçou no próprio salto e teve que se segurar na cadeira para não cair. Olá, Ricardo, Verônica disse, a voz calma e controlada. Olá, Maria. Que prazer encontrá-los novamente. Ricardo abriu e fechou a boca várias vezes antes de conseguir falar. Verônica, você... Como eu estou aqui? Como eu sou dona de uma empresa de investimentos? Como eu passei de faxineira para empresária milionária em menos de 5 anos? Ela caminhou lentamente até a mesa de reuniões, cada passo ecoando no silêncio tenso da sala. Senta aí, Ricardo. Você também, Maria. Vamos conversar sobre negócios. Eles se sentaram como robôs, ainda em choque. Verônica se acomodou na cabeceira da mesa, assumindo naturalmente a posição de poder. Então, ela disse, folheando os documentos que Ricardo tinha deixado cair. Entendo que vocês têm uma proposta de investimento para mim. Verônica, eu não sabia... Ricardo começou. Não sabia o quê? Que eu estava viva? Que eu não tinha virado alcoólatra e mendiga como vocês esperavam? Maria finalmente encontrou a voz. Nós nunca quisemos que você... Nunca quiseram o quê? Verônica a interrompeu. Nunca quiseram que eu sofresse? Nunca quiseram que eu fosse humilhada? Porque foi exatamente isso que vocês fizeram. Ela se levantou e caminhou até a janela novamente, as mãos cruzadas nas costas. Sabem, depois que vocês me expulsaram da empresa, eu passei meses limpando banheiros, ganhando uma miséria, dormindo numa pensão mal cheirosa. E sabe o que eu pensava todas as noites antes de dormir? Nem Ricardo nem Maria responderam. Eu pensava em vocês dois, em como vocês estavam celebrando minha desgraça, em como deviam estar rindo da mulher patética que tinha perdido tudo. Verônica se virou para encará-los. Mas sabe o que mais me motivava? A certeza de que um dia eu voltaria. E quando voltasse, seria para mostrar que vocês tinham mexido com a pessoa errada. Ricardo tentou recuperar a compostura. Verônica, o passado é passado. Podemos superar isso e focar no presente. A ideia do aplicativo é revolucionária. Revolucionária? Verônica riu, mas foi um riso frio. Ricardo,
Essa ideia revolucionária sua é literalmente o sistema de gestão que eu desenvolvi para a Santos em Associados. Você está tentando me vender minhas próprias ideias. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Eu aprimorei o conceito. Você roubou o conceito, como sempre fez. Lembra quando você me disse que talento não paga as contas? Bem, aparentemente incompetência também não. Maria se inclinou para a frente, tentando usar o charme que um dia funcionou. Verônica, você sempre foi uma mulher inteligente, visionária. Tenho certeza de que podemos encontrar uma forma de trabalhar juntas. Trabalhar juntas? Verônica repetiu, fingindo considerar a ideia. Interessante. E qual seria o seu papel nessa parceria, Maria? Especialista em roubar maridos alheios? Maria abaixou a cabeça, claramente envergonhada. Ou talvez, Verônica continuou, você poderia usar sua vasta experiência em abandonar pessoas quando a situação fica difícil. Verônica, por favor, Ricardo disse, a voz quase suplicante. Eu sei que cometi erros graves, mas você sempre foi generosa, compreensiva. Era, antigamente, antes de vocês me ensinarem que generosidade é fraqueza no mundo dos negócios. Verônica voltou para sua cadeira e se sentou, assumindo uma postura empresarial. Mas sabem de uma coisa? Estou disposta a fazer negócio com vocês. Os olhos de Ricardo se iluminaram com esperança. Está? Estou, mas não do jeito que vocês imaginam. Ela abriu uma pasta que estava sobre a mesa e tirou um documento. Esta é uma proposta de compra da VS Capital para os direitos do aplicativo de vocês. Ricardo pegou o documento com mãos trêmulas. Quando leu o valor, ficou pálido novamente. R$5.000? Ele disse incrédulo. Verônica, isso é ridículo. O aplicativo vale muito mais que isso. Vale? Baseado em quê? Vocês nem têm um protótipo funcionando, só têm uma apresentação em PowerPoint com ideias roubadas. Mas o potencial de mercado é enorme, para quem tem competência para executar. Vocês dois já provaram que não têm. Maria se intrometeu na conversa. Isso é revenge, Verônica. Você está usando seu poder para nos humilhar. Revenge? Verônica repetiu pensativa. Não, Maria. Revenge seria eu destruir vocês pelo simples prazer de ver vocês sofrerem. Isso aqui é justiça. É o mercado corrigindo um erro do passado. Ricardo estava relendo o contrato, claramente desesperado. Verônica, R$5.000 não resolve nossos problemas. Precisamos de pelo menos 50.000 para... Para quê? Para começar outro negócio que vocês vão fracassar? Para tentar uma nova vida que vocês vão sabotar com incompetência? Verônica se levantou novamente, dessa vez caminhando até ficar bem perto de Ricardo. Ricardo, você me disse uma vez que no mundo real, ser prática é tudo. Bem, vou ser prática com você agora. R$5.000 é mais do que vocês merecem. É mais do que vão conseguir de qualquer outro investidor. E é a única oferta que vão receber de mim. E se recusarmos? Maria perguntou, tentando soar desafiadora. Verônica sorriu. Se recusarem, podem ir embora. Podem tentar encontrar outros investidores. Podem continuar vivendo suas vidas medíocres, lutando para pagar o aluguel, trabalhando em empregos que odeiam. Ela voltou para sua cadeira. Ou podem aceitar R$5.000 e pelo menos sair daqui com alguma coisa. A escolha é de vocês. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ricardo olhava para o contrato, para Maria, para Verônica, claramente em pânico. Precisamos pensar, ele disse finalmente. Não, Verônica respondeu. A oferta vale só hoje, agora. Assinam ou saem. Não tenho tempo para indecisão. Ricardo olhou para Maria mais uma vez, procurando apoio, mas ela estava olhando para as próprias mãos, claramente derrotada. Onde eu assino? Ele perguntou, a voz baixa e resignada. Verônica apontou para a linha no final do documento. Ali. E Maria também precisa assinar como co-idealizadora. Quando os dois terminaram de assinar, Verônica pegou o contrato e o guardou na pasta. Perfeito. O pagamento será feito via transferência bancária em 48 horas. Ricardo e Maria se levantaram para sair, mas Verônica os parou. Ah, mais uma coisa. No contrato que vocês acabaram de assinar, tem uma cláusula de não concorrência. Vocês não podem desenvolver nenhum aplicativo similar por 5 anos.
5 anos? Ricardo exclamou. 5 anos. Tempo suficiente para vocês pensarem nas consequências de subestimar pessoas. Eles saíram da sala em silêncio, derrotados. Quando a porta se fechou, Verônica se permitiu um sorriso de satisfação genuína. A vingança estava quase completa, mas ela tinha guardado o melhor para o final. 3 meses depois da humilhante reunião na VS Capital, Ricardo estava sentado numa mesa de bar barato, bebendo cerveja e olhando para as contas em atraso espalhadas na sua frente. Os 5.000 reais que recebera de Verônica tinham durado apenas 6 semanas. Agora ele estava de volta à estaca zero, mas desta vez sem esperança alguma de recuperação. O apartamento onde morava agora ficava num bairro que ele costumava evitar quando tinha dinheiro. 2 quartos pequenos, móveis velhos comprados usados, vizinhos barulhentos que discutiam até de madrugada. Era um mundo completamente diferente da vida luxuosa que havia levado por anos. Maria estava trabalhando 2 empregos para se manter. Vendedora durante o dia numa loja de roupas no centro e garçonete à noite num restaurante de comida rápida. O relacionamento entre eles havia terminado de forma amarga logo depois que saíram do escritório da VS Capital. Sem dinheiro para uni-los, descobriram que não tinham mais nada em comum além de ressentimento mútuo. Ela o culpava por ter perdido a vida confortável que desfrutava como esposa de empresário bem-sucedido. Ele a culpava por ter sido a causa da destruição do seu casamento com Verônica, a única pessoa que realmente o ajudava a manter os negócios funcionando. As brigas se tornaram constantes, cruéis, cheias de acusações e arrependimentos. O celular de Ricardo tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Era um número desconhecido. Alô? Ricardo, aqui é Carlos Mendoza, da revista Empresário Moderno. Tenho uma proposta que pode interessar você. Ricardo se endireitou na cadeira, derrubando algumas contas no chão. Carlos Mendoza era um jornalista famoso por suas entrevistas com CEOs e empresários de sucesso. Sua revista era leitura obrigatória no meio empresarial. Que proposta? Estamos preparando uma matéria especial para nossa edição de aniversário sobre empresários que conseguiram se reinventar depois de grandes fracassos. Histórias de superação, de pessoas que perderam tudo e conseguiram reconstruir suas vidas. Queremos incluir sua história. Minha história? Claro. O empresário que construiu uma empresa de sucesso passou por dificuldades, vendeu para um investidor e agora está tentando recomeçar. É exatamente o tipo de narrativa inspiradora que nossos leitores adoram. Uma história de resiliência e determinação. Ricardo hesitou. Sua história não tinha sido exatamente assim, mas se a revista queria uma versão mais romantizada dos fatos, quem era ele para contradizer? Qual seria o formato da matéria? Uma entrevista de 1 hora, algumas fotos profissionais. A matéria sairia na edição do próximo mês, que é a nossa edição especial de fim de ano. Posso até adiantar que você estaria na capa. Na capa? Ricardo sentiu o coração acelerar. Fazia meses que ele não se sentia importante. Sim, título algo como O Empresário que Renasceu das Cinzas ou Como Transformar Fracasso em Sucesso. Ainda estamos decidindo, mas seria algo impactante. O que acha? Ricardo sentiu uma pontada de excitação que não sentia há meses. Ser capa de uma revista nacional poderia ser exatamente o que ele precisava para atrair novos investidores e clientes. Poderia ser o começo da sua volta por cima. Aceito. Quando seria? Amanhã, 2 da tarde. É um pouco em cima da hora, eu sei. Mas tivemos um cancelamento de última hora e você se encaixa perfeitamente no perfil que estamos procurando. Vou enviar o endereço por mensagem. Perfeito. Estarei lá. Ah, e Ricardo, se puder vir bem vestido, seria ideal. Você sabe como é? A imagem é importante nesse tipo de matéria. Quando desligou o telefone, Ricardo estava sorrindo pela primeira vez em meses. Finalmente as coisas começariam a melhorar. Ele ia precisar de um terno novo, ou pelo menos mandar limpar o único que ainda prestava. No dia seguinte, ele chegou ao endereço indicado 15 minutos antes do horário. Um estúdio fotográfico elegante num bairro nobre da cidade. O prédio era moderno, todo em vidro espelhado, com um lobby luxuoso que o fez lembrar dos velhos tempos. Foi recebido por Carlos, um homem de meia-idade, bem vestido e simpático, exatamente como Ricardo imaginava que seria um jornalista de sucesso. Ricardo, que prazer conhecê-lo pessoalmente.
Está pronto para fazer história? Mais do que pronto. Obrigado pela oportunidade. Imagina, sua história é inspiradora. Vai motivar muitos leitores que estão passando por dificuldades parecidas. O estúdio estava montado com iluminação profissional, várias câmeras e um cenário que simulava um escritório executivo moderno. Havia uma mesa de mogno, poltronas de couro, estantes com livros, quadros nas paredes. Era exatamente o tipo de ambiente onde Ricardo se sentia em casa. Vamos começar com algumas fotos, Carlos disse, ajustando uma das luzes. Quero capturar a essência do empresário visionário, sabe? Alguém que olha para o futuro com confiança. Durante 1 hora, Ricardo posou para dezenas de fotos. Sentado numa poltrona de couro com ar pensativo, de pé olhando pela janela como se contemplasse novos horizontes, sorrindo confiante para a câmera com os braços cruzados. Era como estar de volta ao seu auge, quando fotógrafos de revistas de negócios vinham regularmente fazer matérias sobre sua empresa. Perfeito, Carlos disse finalmente guardando a câmera. Agora vamos para a parte falada, a entrevista propriamente dita. Pode se sentar ali? Ricardo se acomodou numa poltrona diante de uma câmera de vídeo profissional. Carlos se sentou na frente dele com um tablet na mão e uma expressão séria. Vou fazer algumas perguntas básicas primeiro, só para quebrar o gelo e pegar alguns dados biográficos. Depois entramos no assunto principal, que é a sua jornada de superação. Sem problema, estou pronto. Perfeito. Vamos começar então. Carlos olhou para o tablet. Nome completo? Ricardo Henrique Monteiro. Idade? 45 anos. Estado civil? Divorciado. Empresa atual? Estou desenvolvendo alguns projetos, explorando oportunidades no mercado de tecnologia. Relacionamento com Verônica Santos? Ricardo parou de falar abruptamente, como se tivesse levado um tapa. Como assim? Verônica Santos, ex-esposa, ex-sócia, atual proprietária da Santos em Associados. Qual é seu relacionamento atual com ela? Por que você está perguntando sobre ela? A matéria não era sobre superação empresarial? Carlos sorriu, mas foi um sorriso estranho, frio. Porque esta entrevista é sobre ela, não sobre você, Ricardo. Como assim? Do que você está falando? Ricardo, você não está aqui para ser capa de revista nenhuma. Não existe matéria sobre superação empresarial. Você está aqui porque Verônica Santos quer que você esteja. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. O estúdio, que segundos antes parecia acolhedor, agora se transformou numa armadilha. O que você está falando? Sou Carlos, sim, mas não sou jornalista da revista Empresário Moderno. Sou ator, contratado pela senhora Verônica para esta performance teatral. A porta do estúdio se abriu com um clique suave, e Verônica entrou, vestindo um terno branco imaculado que parecia ter saído de uma revista de moda. Os cabelos estavam presos num coque elegante, a postura ereta de quem comandava o mundo. Ela usava sapatos que provavelmente custavam mais que o aluguel mensal de Ricardo. Olá novamente, Ricardo. Ricardo tentou se levantar, mas as pernas não responderam. Estava em choque completo. Verônica, o que? Por quê? Como você? Por que armei isso tudo? Porque queria ter certeza de que você entendeu completamente sua nova posição no mundo. Queria que você sentisse na pele o que é ser manipulado, enganado, usado. Ela se aproximou lentamente, cada passo ecoando no silêncio absoluto do estúdio. Ricardo podia sentir o perfume caro dela, podia ver o brilho de satisfação nos olhos dela. Durante anos você me fez acreditar que eu era menor, que dependia de você, que não tinha valor próprio. Hoje eu queria que você sentisse exatamente isso. Verônica, olha, eu sei que cometi erros. Erros? Ela repetiu, parando bem na frente dele. Ricardo, você não cometeu erros. Você fez escolhas. Escolhas deliberadas e cruéis. Você está certa. Você está completamente certa. Eu fui um idiota, um covarde. Tratei você mal, muito mal. Verônica observou ele por alguns segundos antes de responder. Havia algo diferente na expressão dela. Algo que Ricardo não conseguia decifrar. Agora você está arrependido porque está em desvantagem. Quando você tinha o poder, não sentia nenhum remorso em me humilhar. Ricardo se levantou abruptamente da poltrona e, para choque de todos na sala, se ajoelhou no chão na frente de Verônica.
Era uma imagem patética. Um homem de 45 anos, de terno amassado, implorando perdão da mulher que havia expulsado de casa. Verônica, por favor, eu imploro seu perdão. Imploro uma chance de fazer as coisas certas. Levanta daí, Ricardo. Isso é patético até para você. Não vou levantar até você me perdoar. Até você me dar uma oportunidade de consertar as coisas. Verônica olhou para ele ajoelhado no chão frio do estúdio. Um homem que um dia teve todo o poder sobre sua vida, que decidia seu destino com um aceno de mão, agora estava reduzido a implorar por compaixão. Sabe qual é a diferença entre nós dois, Ricardo? Quando eu estava no fundo do poço, nunca implorei por piedade. Eu lutei, trabalhei, me reconstruí com as próprias mãos. Ela se abaixou para ficar na altura dele, os olhos nos olhos. Você, na primeira dificuldade, vem rastejando pedindo ajuda da pessoa que humilhou. Verônica, eu posso mudar. Posso ser diferente. Posso ser o homem que você merecia que eu fosse. Não pode, Ricardo. Pessoas como você não mudam. Apenas se adaptam às circunstâncias. Quando tinha poder, era cruel. Agora que não tem, é submisso. A porta do estúdio se abriu novamente e Maria entrou, claramente confusa. Ela parou abruptamente quando viu Ricardo ajoelhado no chão, a cena bizarra se desenrolando na sua frente. O que está acontecendo aqui? Ah, Maria, Verônica disse sem se levantar. Que bom que chegou. Não queria que perdesse o espetáculo final. Maria olhou ao redor, tentando entender a situação. O estúdio luxuoso, as câmeras, Carlos observando tudo com interesse profissional, Ricardo ajoelhado como um mendigo. Verônica, se você nos chamou aqui para nos humilhar mais... Na verdade, Verônica se levantou graciosamente. Chamei vocês para fazer uma última proposta, uma oferta final. Ela caminhou até uma mesa lateral, onde havia alguns documentos organizados em pastas elegantes. Estou expandindo meus negócios, abrindo uma filial em São Paulo que vai focar em consultoria empresarial. Preciso de pessoas para cargos operacionais. Operacionais? Ricardo perguntou ainda de joelhos. Assistente administrativo. Salário R$3.000 por mês. Sem comissões, sem participação nos lucros, sem benefícios especiais. Apenas um emprego comum para um funcionário comum. Ricardo ficou em silêncio, processando a oferta. R$3.000 era menos da metade do que ele ganhava quando tinha a empresa, mas era mais do que conseguia ganhar agora. E para mim? Maria perguntou a voz cautelosa. Recepcionista. 2.500. Mesmas condições. Horário comercial, 2 semanas de férias por ano, vale-refeição básico. Maria riu, mas foi um riso amargo, sem humor. Você quer que eu trabalhe como sua funcionária? Depois de tudo o que aconteceu entre nós, quero oferecer uma oportunidade de trabalho digno para 2 pessoas que estão desempregadas. É mais do que vocês merecem, considerando as circunstâncias. Ricardo finalmente se levantou, limpando a poeira dos joelhos. Suas pernas tremiam ligeiramente. E se aceitarmos? Quais seriam exatamente as condições? Se aceitarem, vão trabalhar como qualquer outro funcionário. Vão cumprir horários, bater metas, receber ordens de supervisores e vão aprender o que significa trabalhar para alguém em vez de explorar alguém. Isso é humilhação pura, Maria disse, cruzando os braços defensivamente. Não. Verônica respondeu com calma. Humilhação foi o que vocês fizeram comigo. Expulsar uma esposa de casa sem dinheiro, sem apoio, sem nada. Isso aqui é uma oportunidade de emprego. A diferença é que agora eu tenho o poder de escolher dar ou não essa oportunidade. Ricardo olhou para Maria, depois para Verônica. Podia ver nos olhos dela que esta era realmente a última chance que teria. Se aceitarmos, você promete nos tratar com dignidade? Prometo tratar vocês exatamente como trato os outros funcionários. Nem melhor, nem pior. Com respeito profissional, mas sem privilégios especiais. E depois, essa seria uma punição temporária ou permanente? Verônica sorriu, mas foi um sorriso enigmático. Isso dependeria inteiramente do desempenho de vocês. Funcionários competentes podem crescer na empresa. Incompetentes podem ser demitidos por justa causa. Maria cruzou os braços com mais força. E se recusarmos? Se recusarem,
Podem sair por aquela porta e continuar procurando emprego por conta própria, sem ressentimentos da minha parte, mas também sem nenhuma ajuda ou interferência. O silêncio se estendeu por vários minutos. Ricardo e Maria trocavam olhares, claramente pesando as opções. A situação financeira de ambos era desesperadora. Maria estava trabalhando 2 empregos para conseguir pagar as contas básicas. Ricardo tinha vendido até o relógio para quitar algumas dívidas. Preciso do emprego, Ricardo disse finalmente, a voz baixa e resignada. Aceito todas as condições. Maria? Verônica perguntou, voltando o olhar para ela. Maria hesitou por mais alguns segundos, claramente lutando com o orgulho ferido. Também aceito. Perfeito. Verônica pegou os contratos na mesa. Começa em segunda-feira. Horário, 8 às 18, com 1 hora de almoço. Não aceitamos atrasos ou faltas sem justificativa médica. Quando os dois assinaram os contratos com mãos trêmulas, Verônica os olhou uma última vez com uma expressão que misturava satisfação e algo que parecia quase piedade. Uma última coisa. No ambiente de trabalho, vocês vão me chamar de Senhora Santos ou diretora. Nunca pelo primeiro nome. E vão tratar todos os outros funcionários com o mesmo respeito que esperam receber. Entendido? Eles assentiram, claramente constrangidos com toda a situação. Ótimo. Carlos vai acompanhar vocês até a saída. Nos vemos segunda-feira no escritório de São Paulo. Depois que Ricardo e Maria saíram do estúdio em silêncio, Verônica ficou sozinha com Carlos, que na verdade era mesmo um ator contratado especificamente para aquela situação. Como se sente? Ele perguntou, guardando os equipamentos. Verônica pensou na pergunta por alguns segundos, caminhando até a janela do estúdio. Estranhamente, vazia. Como assim? Passei 5 anos planejando isso. 5 anos focada em mostrar para eles quem tinha razão, quem era mais forte, quem merecia estar por cima. Agora que consegui, ela se sentou numa das poltronas do cenário, tirando os sapatos para relaxar os pés. Agora que consegui, percebo que a vingança não me deu a satisfação que esperava. Se arrepende do que fez? Não. Eles mereciam aprender sobre consequências. Mereciam entender que suas ações têm resultados. Mas já foi o suficiente. Verônica se levantou e caminhou novamente até a janela do estúdio. Lá fora, a cidade fervilhava de vida. Pessoas correndo atrás dos seus sonhos, construindo suas vidas, superando obstáculos. Sabe qual foi minha maior vitória hoje? Ela disse sem se virar. Qual? Descobrir que não preciso mais da aprovação deles. Não preciso mais provar nada para ninguém. Sou bem-sucedida por mérito próprio, não por vingança ou por ser melhor que eles. Ela pegou a bolsa e se dirigiu à porta do estúdio. Carlos, preciso que você faça uma coisa para mim. Claro. O que é? Cancele os contratos de trabalho que eles assinaram. Carlos ficou surpreso. Como assim? Mas, e todo o plano? Mande um e-mail para eles ainda hoje dizendo que a empresa mudou de planos e decidiu não abrir a filial em São Paulo. E inclua uma carta de recomendação sincera sobre as qualificações profissionais de cada um, destacando os pontos fortes. Mas por quê? Depois de tudo que eles fizeram com você... Verônica sorriu. Mas dessa vez foi um sorriso genuíno, sem amargura ou crueldade. Porque o plano era me provar que eu podia ser melhor que eles. Missão cumprida. Agora posso seguir em frente sem carregar esse peso. E se eles descobrirem que foi tudo armação? Deixe que descubram. Na verdade, inclua no e-mail uma explicação honesta. Diga que foi um teste, que ambos passaram ao aceitar trabalhar honestamente em vez de procurar atalhos. E que isso mostra que ainda há esperança de crescimento pessoal para eles. Carlos balançou a cabeça, claramente impressionado. Você é uma pessoa interessante, Verônica. Uma pessoa que aprendeu que a verdadeira vitória não é destruir seus inimigos. É se tornar alguém tão forte que eles deixam de ser relevantes na sua vida. 6 meses depois, Verônica estava na inauguração da nova sede da VS Tech, um prédio de 20 andares que ela havia comprado e reformado no coração da cidade. A festa de inauguração reunia os principais empresários da região, clientes importantes, funcionários de todas as filiais e parceiros de negócios estratégicos. O evento era grandioso. Música ao vivo, gastronomia de primeira linha, decoração sofisticada.
Jornalistas de várias revistas especializadas estavam cobrindo o evento, e Verônica tinha dado 3 entrevistas sobre os planos de expansão da empresa. Durante o discurso de abertura, quando estava no palco falando sobre os valores da empresa e os planos para o futuro, ela avistou 2 rostos conhecidos entre os convidados. Ricardo e Maria estavam no fundo do salão, vestidos adequadamente para a ocasião, mas claramente desconfortáveis. Descobriu depois, através de um dos organizadores do evento, que eles tinham conseguido empregos em empresas diferentes e estavam se reconstruindo lentamente, com dignidade. Ricardo trabalhava como gerente administrativo numa empresa de médio porte e Maria tinha conseguido um cargo de coordenadora de atendimento numa agência de publicidade. Quando a parte oficial da festa estava terminando e os convidados começavam a se despedir, Ricardo se aproximou dela com passos hesitantes. Verônica, posso falar com você 1 minuto, se não for incômodo? Claro, Ricardo. Eles se afastaram da multidão e ficaram numa varanda com vista panorâmica para a cidade iluminada. A noite estava clara e era possível ver as luzes se estendendo até o horizonte. Queria agradecer, ele disse, sem conseguir olhar diretamente nos olhos dela. Agradecer? Por quê? Por não ter nos contratados naquele dia, por ter nos dado uma lição sem nos destruir completamente. Verônica o observou com curiosidade. Ricardo parecia genuinamente diferente. A arrogância havia sumido, substituída por uma humildade que parecia real, não forçada pelas circunstâncias. Como você soube que eu cancelei os contratos? Carlos nos contou. Ele explicou tudo no e-mail, como você pediu. Disse que você mudou de ideia no último minuto porque percebeu que a vingança não era o que realmente queria. E como se sentiram em relação a isso? Ricardo sorriu, mas foi um sorriso triste, cheio de arrependimento genuíno, aliviado e profundamente envergonhado. Envergonhado de ter chegado ao ponto de aceitar trabalhar para você apenas porque estava desesperado, não porque reconhecia meus erros. E agora? Como estão as coisas? Agora estou reconstruindo minha vida do jeito certo, trabalhando duro, sendo honesto com os clientes, tratando os funcionários com respeito. Aprendi que liderar não é mandar, é servir. Verônica assentiu, genuinamente satisfeita em ouvir isso. E Maria? Maria também está bem. Não voltamos a namorar, mas conseguimos manter uma amizade respeitosa. Ambos reconhecemos que fizemos escolhas terríveis e machucamos pessoas boas. Fico feliz em saber que vocês encontraram um caminho melhor. Ricardo hesitou por alguns segundos antes de fazer a pergunta que claramente o incomodava. Verônica, você pode me perdoar algum dia? Não estou pedindo para voltarmos a ser próximos ou para fingir que nada aconteceu. Só quero saber se existe uma possibilidade de você me perdoar de verdade. Verônica pensou na pergunta por alguns segundos, olhando para as luzes da cidade lá embaixo. Ricardo, eu já te perdoei. Perdoei você e Maria. Quando? No dia que cancelei os contratos. Percebi que guardar rancor estava me impedindo de ser completamente feliz, de aproveitar tudo o que havia conquistado. Obrigado. Isso significa muito para mim. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que vamos ser amigos, ou que vou confiar em você novamente. Significa apenas que escolhi não deixar o passado contaminar meu futuro. Ricardo assentiu, entendendo perfeitamente a distinção. É justo. É mais do que eu merecia. Ricardo, Verônica disse, virando-se para olhar diretamente para ele. Posso te dar um conselho? Claro. Para de se punir. Você já aprendeu a lição, já mudou seu comportamento. Agora foque em ser uma pessoa melhor, não em carregar culpa para sempre. É difícil. Às vezes acordo de noite pensando em como tratei você, em como destruí nosso casamento por pura estupidez. E isso te torna uma pessoa melhor? Não. Então para. Use essa experiência como combustível para fazer escolhas melhores, não como uma prisão emocional. Quando Ricardo se afastou alguns minutos depois, Verônica ficou sozinha na varanda, olhando para a cidade que agora fazia parte do seu império empresarial. Ela tinha vencido, não apenas Ricardo e Maria, mas principalmente suas próprias inseguranças, medos e sede de vingança. A mulher que havia sido humilhada e expulsa como uma empregada comum,
havia se tornado uma das empresárias mais respeitadas do país. Mas mais importante que isso, havia se tornado uma pessoa melhor, mais sábia, mais compassiva. E essa era a verdadeira vitória. Não destruir quem a machucou, mas crescer além da dor que eles causaram.